que Tu és maravilhoso. Tu és Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, conselheiro. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nessa noite nós entramos na Tua presença para Te louvar. Muitos não querem estar na Tua presença. Muitos fogem daquilo que é a Tua presença. Muitos fogem do chamado. Muitos fogem da aliança. Muitos fogem do altar. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está nos dando estratégia e Te louvar em meio às tentações, como disse esse louvor, é mais que estratégia. Então, nós queremos continuar Te adorando em espírito e em verdade, buscando a Tua face, porque sabemos, Pai, que tudo coopera para o nosso bem. Por isso nós chamamos. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada oportunidade. Obrigada por cada livramento. Obrigada, porque eu sei que o milagre já aconteceu e vai continuar acontecendo. Eu consegui enxergar com os olhos da fé. Eu consegui enxergar milagres. Eu consegui enxergar sinais, prodígios, poderes miraculosos. Eu consigo ouvir a Tua voz dizendo para continuar, dizendo para não olhar para trás, dizendo para não ser mais tão boazinha, dizendo para ouvir a Tua voz, para obter o discernimento em Ti, aonde nós podemos ter certeza que o Senhor nos consola, nos traz refrigério na alma, confirma todas as coisas. Então, nessa noite, nós queremos orar pela nossa família e por essa região. Espírito Santo de Deus, nós entramos na Tua presença. Primeiramente, Senhor, eu Te peço, som do meu interior, vê se há em mim algo que não Te agrada. Oh, Jesus. Muitas vezes, Pai, nós temos que falar também, liberta-te de mim. Senhor, me revisto da Tua armadura para poder orar pela vida dos Teus filhos. Visita, Senhor, cada um que nos assiste, que ouve o som da nossa voz. Visita com libertação, com transformação. Todos aqueles que se encontram no cárcere. Muitos não estão presos fisicamente em lugares, mas muitos estão com prisões na alma. Liberta os Teus filhos dos cárceres emocionais. Liberta seus filhos dos cárceres espirituais. Tira todo esgotamento, Pai, das famílias. Nós apresentamos diante de Ti a nossa família, a vida do meu esposo, da minha filha, meu genro. Abençoa os meus pais, abençoa minha sogra, abençoa os meus irmãos, os meus sobrinhos netos. Meu Deus, meus primos, todos aqueles familiares que estão perto ou aqueles que estão distantes. Eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Meu Pai, diante da Tua presença, eu apresento também essa região do Jardim Paravente. Todo domínio de Rainha do Céu, de Jezabel, todo domínio de Leviatã, todo domínio de Azael, todo domínio de loucura nas mentes, nós oramos e repreendemos, vai bater em retirada, em nome de Jesus. Não tem poder sobre as vidas. Espírito de Zé Pirinter vai bater em retirada dessa região.
O vício não vai ter mais ex. Exu Caveira, você não tem mais ex também, porque a morte não terá mais ex nesse meio desse povo. Meu Deus, eu apresento de uma forma toda especial a vida da Bruna Rocuti Gouveia, a vida da Bia Beatriz Rocuti Gouveia, da Dona Maria, essa família, Senhor, que perdeu esse ente querido, o Maximiliano. Senhor, esteja consolando todos aqueles familiares. Consola essa mãe, Pai, que chora porque já enterrou seus 4 filhos. Seu marido, seus 4 filhos. A tua palavra nos diz que nós temos que amparar o órfão, a viúva e o necessitado. Então, Senhor, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor hoje me deu sabedoria para ampará-los. Obrigada, Senhor, porque o Senhor que tem cuidado dessa igreja. Muitas vezes fisicamente nós não vemos muitas coisas, mas espiritualmente nós vemos o teu mover, o teu agir. Abençoa, Senhor, a vida do presbítero Alex, presbítero Adriano, a vida da André. Senhor, venha ser com essas famílias. Cobre cada um deles com teu sangue, eu te peço. Alcança cada um que está visitando, Pai, essa igreja. Senhor, todos aqueles também que visitam de forma indiferente, de forma indireta essa igreja, com qualquer situação, com qualquer intenção, nós declaramos que não tem poder. Aquele que visita, que vem para somar, aquele que vem para agraciar da tua palavra, aquele que vem te engrandecer, louvado seja a ti. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Meu Deus, abençoa a vida também da apóstola Meade. Abençoa o seu ministério. Abençoa, Senhor, poderosamente. Dá graça à tua filha. Dá graça, Senhor, ao bispo Marcos, à pastora Cláudia. Venha com a tua unção, com o teu renovo. Venha abençoar, Senhor, a vida da pastora Ângela, os nossos amigos. Ah, Senhor, cada ministério que somam conosco, a profetisa Midiana, o ministério profético Casa de Oração, a pastora Márcia, a igreja pentecostal, Yeshua Hamashia, ela e o pastor Pedro. Somos gratos a ti pela cura deles, pela cura dessa família que tanto enfrentou problemas esses dias. Senhor, eu ainda apresento diante de ti a vida das nossas autoridades, a vida, Senhor, do nosso prefeito. Abençoa a vida, Senhor, do Lucas, da Carol. Abençoa, Senhor, o nosso governador, nosso presidente. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que de alguma forma interferem para a organização desse país, desse estado, desse município. Meu Deus, eu sou grata a ti. Sou grata a ti porque o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor para nos ajudarem. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que me ajudou no dia de hoje. O Senhor sabe do que eu estou falando. Obrigada, meu Deus. Obrigada. E diante da tua presença, eu quero dizer a ti, obrigada por todos os anjos que o Senhor já enviou para cá essa noite. Ah, Senhor. Obrigada, Pai, também pela vida do anjo de Deus, a vida do bispo Michael Moura, em nome de Jesus, a vida do pastor Eduardo Rocha. Esses homens de Deus que o Senhor colocou no nosso caminho para nos abrirem portas. E eu te louvo e te agradeço por essa porta aberta, aonde nós falaremos do teu nome. Obrigada, meu Deus, pela parte da fé que nós estaremos
Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Nem estava nos nossos planos, mas já estava nos teus planos. Porque aquilo que não está nos nossos planos, está nos teus planos, o Senhor transforma nos nossos planos, nos nossos propósitos também. Gratidão, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, né? Eita glória. Irmãos, hoje é quinta-feira profética. Eu acho que tem pessoas que não gostam muito de quinta-feira profética, não, apóstolo. Deixa elas, né? Mas enfim, nós estamos aqui. Você está aí nos assistindo, ouvindo a voz do Senhor. E eu tenho certeza que o apóstolo Douglas tem uma palavra de poder para a tua vida. Domingo nós teremos nosso culto da família. Venha estar conosco. Amanhã nós vamos iniciar um novo tempo. Amanhã, pode falar, apóstolo? Amanhã, das 18 às 19h55. 19 horas? É. Das 18 às 19 horas, nós estaremos fazendo a primeira vez, né, da Missão Apostólica Church. Pelo primeiro momento, não eram nem nossos planos ainda, mas eram planos de Deus. Nós estaremos na Rádio da Fé, 87.5, né? 87.5 FM. Você baixa o aplicativo 87.5 ou sintoniza na rádio. E nós estaremos lá, fazendo uma programação. A programação da viração do dia. Será uma grande bênção. Todas as sextas-feiras. Então, você que é empresário, esteja abençoando o nosso ministério, nos ajudando, patrocinando essa obra, porque sem o patrocínio, muitas coisas não acontecem. As coisas só estão acontecendo devido aos dizimistas, aos patrocinadores. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor tem colocado pessoas e vai continuar colocando pessoas no nosso caminho. Então, louvado seja o Senhor, né, apóstolo? E eu quero dizer para vocês, sintonize a rádio. Ai, apóstolo, mas eu não tenho hábito de ficar ouvindo rádio. Ai, coloca lá a rádio 87.5 às 18 horas. Não precisa colocar só às 18. Tem várias programações abençoadas. Mas nós estaremos lá às 18 horas. Sintoniza. Ouça a rádio, porque vai ter palavra, vai ter oração, testemunho. Nós vamos, para começar a semana que vem, estamos orando, pedindo só a confirmação do Senhor. Vamos começar uma nova campanha na Quinta Profética, aonde nós iremos fazer que nem na campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Nós vamos colocar os pedidos dentro do azeite, dentro do óleo, para levar para o monte. Nós levamos. Nós pagamos um preço. Toda terça-feira aqui, nós temos nosso ciclo de oração. É às 20 horas. Venham orar conosco. Ah, apóstolo, porque você não transmite? Não vou transmitir esse culto. Oração. É oração. É meia hora de joelho, meia hora a uma hora de joelho na presença de Deus. Então, amados, sim, reserve, venha estar conosco no nosso cenáculo de oração. Nós estamos preparando novamente nosso canto de oração, porque nós tínhamos, né? Mas nós tivemos que modificar um pouquinho. Mas está tudo certo, vai continuar acontecendo. Aqui na igreja, nós fechamos a nossa porta e oramos. Ajoelhamos aqui no altar. Já vimos milagres acontecendo. Milagres. Então, amados, venham estar conosco, venham nos ajudar. Nós precisamos de adoradores, nós precisamos de diáconos, precisamos de diaconisas, precisamos de presbíteros, presbíteras, obreiros, pastores, pastoras.
Precisamos de homens e mulheres de Deus. Precisamos de mulheres de Deus que tenham chamado para cuidar do ministério infantil. Às vezes as pessoas não vêm na igreja porque não tem uma pessoa que cuide, uma professora que cuide. Amados, o ministério infantil não é um ministério que é uma creche que você joga a criança lá durante o culto e fica lá. Não, o ministério infantil é o ministério aonde nós ministramos as crianças. Ensinamos as crianças no caminho que devem andar, ensinamos a Bíblia. Ensinamos conceitos cristãos, aonde você pode ter certeza que seu filho vai viver milagres. Viverão milagres. Então eu vou até, quem quiser, né, pode me chamar, que eu também posso dar um curso de formação do Ministério Infantil. Tá? E o Ministério de Capelania, hoje eu tive uma atuação forte no Ministério de Capelania e cemiterial, né? Então, amados, o Ministério de Capelania, tanto hospitalar quanto cemiterial, tanto prisional, é muito importante. Então, faça o curso que eu ministro. Amados, o curso, o valor é simbólico. O valor nada mais nada menos que a impressão do certificado, a impressão da carteirinha, a plastificação da carteirinha. É um curso de R$50, são 4 módulos. Cada um deles, né? Por exemplo, capelania hospitalar, 4 módulos, capelania prisional, 4 módulos, capelania cemiterial, 4 módulos. Cada módulo é R$50. Então você faz totalmente online. Você estuda na hora que você tiver tempo. Você não vai precisar acompanhar a minha aula online. Não. Você adquire o curso e eu te envio as aulas. É reconhecido pelo MEC, a nossa igreja, ela tem essa capacidade de formação. Nós só nos damos mais cursos porque não tem quem venha. Se alguém quiser fazer curso, nós estamos aqui abertos para formar, para ensinar. Eu sou formada, sou pós-graduada, então eu tenho habilitação para isso. Não quero ficar falando da minha vida, né, disso, daquilo, mas eu quero dizer para você, é tempo de você aprender, porque Jesus está voltando. E você tem que fazer a vontade dele, cumprir o ID, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus me deu um desafio hoje. E eu tive que resolver. Mas louvado seja o Senhor, porque em uma hora eu consegui dar um bom encaminhamento na situação. Então eu louvo a Deus por ser uma pessoa que tem visão de reino. Independente de placa, eu consigo socorrer. Eu consigo abençoar. Então, amados, diante da presença do Senhor, entrega uma oferta. Entrega uma oferta especial. Entrega seu dízimo nessa hora. Entrega sua cesta básica. Nós estamos para receber umas cestas básicas, vamos fazer cadastros e vamos entregar. Amados, nós precisamos continuar fazendo a obra. Porque, como eu disse, Jesus está voltando. Volte-se para Ele antes. Tá bom? Vamos orar? Dá um envelope, apóstolo. Entrega a sua oferta. 712@gmail.com. Você que está aqui, pega, precisa de envelope, o apóstolo te entrega. Aí tem um QR Code no envelope. Tá bom? Levante esse envelope e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti cada dízimo, cada oferta, para a honra e glória do Seu nome. Eu repreendo, Pai, todo devorador, migrador, destruidor. Prospera 30, 60, 100 por um. Os dízimos, as ofertas dos Teus filhos. Em nome de Jesus, levanta mantenedores para a nossa programação da rádio. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor já está enviando.
Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Apóstolo. Glória a Deus, amém? E é exatamente isso daí. Compartilhe essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. E nós vamos estar amanhã, né? Ministrando a palavra, orando pela tua vida, lá na Rádio FFM 87.5. Nós agradecemos aí a vida do bispo Michael Moura, em nome de Jesus. Do pastor Eduardo e outros colaboradores, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Obrigado por essa oportunidade, que Deus nos deu essa oportunidade em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, lá no capítulo 8, em nome de Jesus. Vamos estar ministrando a palavra do Senhor de uma forma rápida, direta e objetiva, em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste pelos 4 cantos do mundo, em Moçambique, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, compartilhe esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas. Você que nos assiste no presídio, você que nos assiste em qualquer local do mundo, Guarulhos, Brasil, do mundo, compartilhe esta live. E esta rádio, ela pega em toda a região de Guarulhos e no link, né, o link que nós vamos enviar também, nós vamos compartilhar o link. O link pelo aplicativo, você pode ouvir ela em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você pode ouvir essa rádio em nome de Jesus. Nós vamos estar lá toda sexta-feira, a partir das 18 horas. E você pode ouvir também a rádio também. Vão ter outros ministros de Deus, tem outras igrejas, outros ministérios que também fazem essa programação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oi? O quê? O livro Lucas. Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 43. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus valores ou haveres. Veio por trás dele e tocou na orla das suas vestes, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: com quem me tocou? Porque senti de mim sair poder ou virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Texto muito conhecido, mas porém com uma grande profundidade. Essa mulher, ela sofria naquele tempo de uma enfermidade, uma hemorragia, a qual podava ela de tudo quanto é tipo de relacionamento familiar. Ela não podia ter uma vida saudável, ela não podia ter uma vida social normal. Ela tinha que ficar enclausurada dentro da sua casa, sofrendo, padecendo, né, essa angústia, perdendo suas energias, esvaindo suas forças do seu corpo físico. E ela tinha aquela enfermidade. E ela já havia visitado muitos médicos, gastado tudo que ela tinha. E não houve cura sequer. Médico nenhum pôde diagnosticar ou curar aquela enfermidade que ela teve. E um belo dia, ela ficou sabendo pelos rumores, né, na cidade, que Jesus estava passando por lá. E um fala para um, outro fala para outro, um fala para outro, né? E a rádio Pelo vai falando, e lá estava ele, passando. E ela sabia, ela ouviu falar dos feitos, dos milagres de Jesus. E ela pensou: se eu somente tocar na roupa dele, só na hora do vestido dele, eu sei que eu vou ser curada. E ela desafiou todo o sistema daquela época. Naquela época tinha a mulher com hemorragia, ela não podia
sair no meio da multidão, porque pelas leis da Torá de Moisés, ela seria apedrejada, ela seria morta, porque ela estava impura. Então ela desafiou todo o sistema, ela arriscou a própria vida dela. E ela pensou, ou eu sou curada ou eu vou morrer disso aqui. De qualquer jeito, eu vou morrer com essa enfermidade, eu vou morrer com esse problema. Então eu vou arriscar tudo. Ela teve um passo de fé e ela arriscou. E muitas das vezes a gente tem que dar um passo de fé. A gente tem que arriscar. Se a gente não arrisca, a gente não vive milagre, né? Então a gente muitas das vezes tem que dar esse passo de fé. E quantas pessoas ficam pensando, eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? O que eu faço? Eu saio da minha zona de conforto ou não? Ela saiu da zona de conforto dela e ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus falou assim, quem foi que tocou em mim? Pedro olhou espantado para ele e falou assim, tem um monte de gente te espremendo, te tocando, te empurrando, te oprimindo. Você pergunta, quem te tocou? Olha quanta gente aí está pondo a mão em você. Ele falou assim, todo esse povo está pondo a mão em mim, mas apenas uma pessoa me tocou com fé e de mim saiu o poder. Porque falar de Jesus, tocar nessa palavra, muita gente pode tocar, mas quantas pessoas tocam nessa palavra, tocam em Cristo, exercendo a fé genuína, a fé verdadeira? Porque aquela mulher, ela estava num tempo de angústia, ela estava num momento de sofrimento, ela estava sangrando a vida dela toda. E muita gente hoje em dia tem a sua vida, não sangrando fisicamente, mas sangrando na alma por tantas dores, tantos sofrimentos, tantos traumas, tantos abusos no emocional. Quantas pessoas estão sofrendo e elas estão amarguradas, tristes, elas ficam até enclausuradas nas suas casas, em depressão, tomando remédio de tarja preta, não conseguem sair, não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida normal. A vida dela se esvai, como a vida dessa mulher se esvaía em sangue. Quantas pessoas estão assim nos dias de hoje, né? A vida dela vai se esvaindo. Quantas pessoas me assistem aí pelo mundo todo? Você está aí num quarto escuro, você está aí preso, você não sai de casa, você não consegue estudar, não consegue trabalhar, você trancou a faculdade, desistiu de trabalhar. Tem gente que pediu a conta do trabalho porque não consegue mais, tem a síndrome do pânico, e a pessoa vai se esvaindo, vai perdendo a vida dela, né? Perde relacionamentos, perde os filhos, perde casamento por conta de situações até espirituais, a qual a pessoa se envolve, a pessoa tem problemas espirituais e não sabe como resolver, né? E ela até fala, eu vou para a igreja, eu bato cartão na igreja, só que ela não toca em Cristo da forma como deveria tocar. Como que é a forma que deve tocar? A pessoa tem que ir com fé, crendo que ela vai ter aquela hemorragia emocional, espiritual, física estancada. Quantas pessoas nos dias de hoje, a gente vive uma sociedade doente, a gente vive uma sociedade emocionalmente doente, completamente distorcida nos seus valores, com valores invertidos, distorcidos, e a gente vê tanta briga, tanta discussão, tantas situações que não tem sentido, situações que não tem cabimento, que não abençoam a sociedade, muito pelo contrário, só geram brigas, contendas, divisões, situações só afastam, só criam ódio, só criam divisão entre partidos, divisão entre etnias, divisão entre ideologias. Quantas divisões, quantas brigas, quantas contendas, pessoas que se ofendem, pessoas que agridem a fé uma das outras, agridem a ideologia uma das outras, não sabem respeitar por conta que elas estão se esvaindo até nos seus conceitos morais e espirituais. Então, a gente vive uma sociedade hoje totalmente distorcida, em que o errado vira certo, o certo vira errado. Só que a palavra de Deus, ela nunca vai ser errada. Deus, ele nunca vai distorcer, ele vai distorcer a palavra dele para agradar alguém. Muito pelo contrário. O Senhor, ele sempre vai confrontar a tua vida, ele vai confrontar a tua realidade, para ver se você realmente tem disposição para servir, tem disposição de sair da sua zona de conforto, de sair dessa situação e tocar nas vestes do Senhor. Amém? Então aquela mulher, ela saiu
E o que foi que o Senhor falou para ela? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé dela não apenas trouxe aquela cura instantânea, mas trouxe a salvação para a vida dela, porque ela creu. Ela foi diretamente para o autor e consumador da nossa fé. Ela foi para aquele que resolve. Ela cansou de ir na força do braço dela, de ir na força dos homens, né? De ir no entendimento, na sabedoria humana. Quantos médicos estudados daquela época não conseguiram resolver o problema dela? E quantas pessoas não têm capacidade de resolver o teu problema? A sociedade não tem condição de resolver o teu problema. Muitas das vezes você se isola, você fica trancafiado, você se aparta da sociedade. Por quê? Porque ninguém pode resolver o teu problema. Nem a religião pode resolver o teu problema. Quantas religiões, quantos deuses você já serviu e eles não resolvem o teu problema? Por causa de que nós falamos sobre Naamã, né? Naamã servia tantos deuses, né? Naamã, ele servia lá com o senhor dele, e ele era leproso, enfermo, doente, ninguém pôde curar ele, mas uma palavra do céu curou ele. Ele creu numa palavra que o profeta falou. Aquela mulher, ela creu que quando ela estava na casa dela, ela escutou dizendo: o profeta Jesus vai estar passando aqui. Ela creu naquela palavra e ela arriscou tudo. Ela falou assim: não é tudo ou nada. Eu vou arriscar, eu vou confrontar as regras da lei, as regras da sociedade. Eu vou enfrentar, porque eu preciso ser curada desse mal. E ela enfrentou. Ela não foi desobediente ao sistema, muito pelo contrário. Ela exerceu uma fé em alguém que podia estancar aquela situação dela. O único que podia curar ela, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o castigo que veio sobre ele nos trouxe a paz, o Senhor. Então, o que ela fez? Ela foi até ele e ela tocou. E dali ela pôde extrair o poder divino através do quê? Da fé dela. Não foi apenas o toque físico. Porque o toque físico, todo mundo tocava nele. Todo mundo apertava, acho que até levava um pedaço da roupa dele, rasgava um pedaço. Devia acontecer isso. Tanto que a pessoa puxava a roupa dele. Mas ninguém extraiu o mais importante. Extraiu o poder de cura, o poder transformador. Hoje é tempo de você extrair esse poder transformador. Amém? É tempo de você crer. Quando você crê nessa palavra, não porque eu estou pregando, mas porque essa palavra aqui, ela transforma a vida se você crê. Agora, se você não crê, é apenas mais uma palavra como todas as outras. Né? É apenas mais um discurso para você que não acredita. Mas quando você crê nessa palavra de transformação, ela vai transformar a tua vida. Não adianta eu falar aqui com eloquência, eu falar de uma forma rebuscada, uma forma teológica, de uma forma refinada, que não vai resolver nada. Não adianta eu trazer aqui um discurso, uma oratória linda, maravilhosa, trazer um estudo aprofundado, teológico de tudo isso aqui, se não sair fé e virtude para curar você de forma simples e objetiva. Aquela mulher não foi simples e objetiva. Ela creu, foi, enfrentou, saiu da zona de conforto, tocou e foi curada. Ela não precisou de discurso, ela não precisou que ninguém orasse por ela, ela não precisou que ninguém fizesse uma campanha, ela não precisou que ninguém empurrasse ela. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Então é tempo hoje de você tomar uma decisão e tomar uma atitude referente à tua fé. Em que você crê hoje? Você está crendo em quê? Nos deuses? Você está crendo em quê? Nas religiões? No sistema desse mundo? Né? Está crendo aonde? No sistema político no nosso país, que é completamente corroído. Vamos ter as eleições aí. Em breve, esse ano, vamos ter eleições. E você está crendo que vai ter mudanças por causa dos homens? Não põe a tua fé nos homens, põe a tua fé em Cristo. Só Ele pode transformar a tua vida, só Ele pode mudar a tua história de vida. Se você crê no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Então eu convido você a estar orando. Não é pelo muito falar, não. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando. Se você não crê nessa palavra, e você não tomar uma atitude para estancar esse mal da tua vida, sabe o que vai acontecer? Nada. É apenas mais um culto, é apenas mais uma transmissão, é apenas mais um blá 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 que você
possa imaginar que está ouvindo, mas se você acreditar nessa palavra e você fizer como essa mulher, você tocar em Jesus de uma forma diferenciada, porque lá um monte de gente estava tocando nele, uma multidão estava experimentando tocando nele, mas só ela chegou nele e tocou com fé. Então é tempo de você tocar com fé em nome de Jesus. É tempo de você, em nome de Jesus, se mover em direção a essa fé. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos cada vida aqui esta noite, aqui presente, cada um que nos assiste, Pai, por todas as redes sociais, pelos aplicativos. O Senhor venha, Pai, invadir cada pessoa, Pai, nesse Guarulhos, nesse São Paulo, nesse Brasil, pelos quatro cantos desse mundo, onde chegar o som da nossa voz, que o Senhor venha enviar um poder de cura sobre cada vida, cada um que crê, que o Senhor possa operar um milagre conforme a fé de cada um, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Ajuda teus filhos, Senhor, a tocar em Ti. Ah, Senhor, colocar a fé em ação. Ajuda teus filhos para que eles possam, assim como essa mulher do fluxo de sangue, que eles possam tocar nas tuas vestes, tocar em Ti com oração. Eu creio, Pai. Eu creio que tudo isso vai acontecer. Os teus filhos serão restaurados, porque eles vão viver o milagre, vão viver o sobrenatural. E eu creio, Senhor, que o melhor do Senhor está por vir para a vida deles. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que a tua fé te salve. Que a tua fé te cure. Que a tua fé te liberte. Que a tua fé te restaure. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre ti. E que as ricas, doces bênçãos e as doces consolações estejam sobre a tua vida. Eu te envio para viver o sobrenatural. Eu te envio para viver os milagres do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.